Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos ver Manuel Bandeira. Estamos dando continuidade aos autores da primeira geração modernista, certo? Então, vamos à biografia dele. Manuel Bandeira foi um escritor brasileiro, além de professor, crítico da arte e historiador literário, fez parte da primeira geração modernista no Brasil. Com uma obra recheada de lirismo poético, Bandeira foi adepto ao verso livre, da língua coloquial, da irreverência e da liberdade criadora. Os principais temas explorados pelo escritor são o cotidiano e a melancolia. Lembrando que, para sair, o modernismo, ele queria sair daquela coisa academicista. Então, o verso livre, sem necessidade de poesia, de rima, de musicalidade, e sim a coisa falada. Deixou de ser importante as rimas para ser importante o que estava sendo falado dentro das obras, ok? Então, Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho nasceu no dia 19 de abril de 1886, no Recife, Pernambuco. Aos 10 anos de idade, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde estudou no Colégio Pedro II entre os anos de 1897 a 1902. Mais tarde, formou-se em letras. Em 1903, começa a estudar arquitetura na Faculdade Politécnica, em São Paulo. No entanto, abandona o curso por conta da sua saúde frágil. Ele estava com tuberculose nesse momento. Diante disso, procura curar-se da tuberculose em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e na Suíça, onde permanece durante um ano. Ele sai em busca de uma cura, lembrando que a medicina não era o que é hoje, e a tuberculose já tinha sido o mal do século, na época do romantismo, por exemplo. Então, é uma doença ainda pouco explorada, pouco conhecida pelos médicos, pela medicina da época. De volta ao Brasil, em 1914, dedica-se à sua verdadeira paixão, a literatura. Durante anos de trabalhos publicados em periódicos, publica seu primeiro livro de poesia intitulado A Cinza das Horas. Ele escrevia muito em periódico, ele escrevia muito em jornais, Era um crítico, literalmente falando. E aí ele começa a dar vista para uma obra mais literária do que notícia ou do que qualquer coisa que ele pudesse veicular nos jornais, nas comunicações, assim. Nessa obra merece destaque a poesia Desencanto, escrita na região serrana, no Rio de Janeiro, em Teresópolis, em 1912, durante a recuperação de sua saúde, onde ele ainda estava muito fragilizado e temeroso, devido ao mal do século. A doença é considerada como mal do século, que é a tuberculose. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecho meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza espessa, remorso vão, dói-me nas veias amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Deixando bem claro a sensação de estar chegando ao fim. Manuel Bandeira publicou uma vasta obra até sua morte, desde contos, poesias, traduções e críticas literárias. Junto ao movimento literário do modernismo, colaborou com as publicações em algumas revistas, como Clarkson e Antropofagia. No segundo dia da Semana de Arte Moderna, seu poema Os Sapos foi lido por Ronald Carvalho. Ou seja, ele teve um início de uma ascensão na parte de poema, de poesia, na parte mais literária, na Semana de Arte Moderna. Em uma trajetória laboral, destaca sua atuação como professor da literatura universal no externato do Colégio Pedro II, em 1938. Foi também professor de literatura hispano-americana
de 1942 a 1956, na Faculdade Nacional de Filosofia, onde se aposentou. Faleceu no Rio de Janeiro, aos 82 anos, em 13 de outubro de 1968, vítima de hemorragia gástrica. Ok? Dentre suas obras, Manuel Bandeira possui uma das maiores obras poéticas da modernidade, da literatura brasileira, dentro de poesia, prosa, antologias e traduções. Sua poesia inicial, A Cinza das Horas, né, que foi aquele que ele iniciou dentro da poesia. Da prosa, ele começa com Crônica da Província do Brasil e, em antologia, ele termina Os Reis Vagabundos e mais 50 crônicas. Esse é Manuel Bandeira, um dos principais autores da primeira geração modernista. Continuaremos na primeira geração modernista, né? Nos autores dessa primeira geração, no próximo vídeo. Então, até lá!